Olá, tudo bem? Que bom que você adquiriu esse material. Nós vamos discutir aqui com você, em aproximadamente 50 minutos, o tema gerando lucro. Estratégias gerenciais produtivas. Como você sabe, houve um período no planeta Terra que o ser humano não sabia que se ele plantasse, ele poderia colher. Ele caçava, ele pescava, ele vivia de frutos silvestres. Até que um dia um plantou, colheu, iniciou-se a era da agricultura. O ser humano gostou tanto de plantar e colher que ele fez isso por 8 a 10 mil anos, plantando, colhendo, plantando, colhendo, plantando, colhendo. A partir de 1750, iniciou-se a segunda era, a era industrial. Durante a era da agricultura, tinha poder no mundo quem teria terra. Na era industrial, a coisa mudou. Teria poder no mundo quem tivesse capital, quem tivesse dinheiro. A partir de 1950, iniciou-se a era da informação, a era do conhecimento. E houve uma mudança na moeda, e muita gente não se deu conta disso até hoje. A moeda hoje se chama informação. Você é rico ou você é pobre, é informação. Só que informação só tem validade se for comunicada. E é um produto altamente perecível. Se eu lhe der um jornal de ontem, mesmo que você não tenha lido, você vai dizer, não quero, é de ontem. Então passou a ter poder no mundo quem tivesse informação. Essa é a terceira onda. A primeira é da agricultura, a segunda é industrial, a terceira é da informação. A quarta onda é conhecida como a onda da produtividade, robótica, inteligência artificial, biotecnologia. A quinta onda é a onda da imaginação, manipulação de tempo e espaço, internet, realidade virtual e assim por diante. E a onda número 6 é conhecida como a onda da consciência. Como vocês veem, uma demorou 10 mil anos, a outra demorou 200 anos, a outra tem 50 anos, a outra tem 25, a outra tem... e assim por diante. Então, o crescimento de informação no mundo ocorre exponencialmente. Deixa eu dar uma ideia para você do que seja exponencial. Talvez isso lhe permita entender por que Bill Gates foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo. Como você sabe, ele não é mais o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo agora se chama Robson Watson. Mas Bill Gates foi por muitos anos e você vai entender por quê. Se você sair nas ruas de qualquer metrópole do mundo e abordar 1000 pessoas com a mesma pergunta, com licença, eu tenho um trabalho para lhe oferecer de 31 dias e você tem 2 opções de remuneração. A primeira eu vou lhe pagar $1 milhão adiantado. A segunda eu vou lhe pagar 1 centavo no primeiro dia, 2 no segundo, 4 no terceiro, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Vou dobrando os seus centavos a cada dia. O que você prefere? De cada 1000 pessoas que você abordar no mundo, 999 respondem a mesma coisa. Eu quero $1 milhão adiantado. Sabe quanto que você receberia se você recebesse 1 centavo no primeiro dia e fosse dobrando 31 dias seguidos? Você receberia um total de $21 milhões. Porque é um processo exponencial. Bill Gates identificou um mercado que crescia exponencialmente, até parou de estudar, criou a Microsoft e investiu tudo. Então a primeira ideia forte que eu tenho nesse material para você é muito simples. Então se você for investir dinheiro ou tempo da sua vida, a pergunta não é se o mercado é grande ou pequeno. Isso é irrelevante. A pergunta é se o mercado está em expansão ou em contração. Porque um mercado, por maior que seja, em contração, um dia ele vai acabar. O seu tataravô pode ter ganho dinheiro vendendo roda de carruagem. Hoje, se você abrir uma loja de roda de carruagem, você não consegue vender nem para museu, que já tem uma. Então, o que o seu avô ganhava dinheiro, que era um mercado em expansão naquela época, houve um momento da história que ele se tornou um mercado em contração. E não tem mais nenhum valor. Então, o importante é saber se o mercado está em expansão ou em contração. Toda vez que você muda de uma onda para outra, você tem um processo de crise. Eu tenho uma definição de crise para você.
Não sei se você vai gostar, mas vamos ver, escute com carinho. O que era, já se foi. O que está por vir, ainda não chegou. Essa é a definição de crise que eu inventei. O que era, já se foi. Quer dizer, já passou. E o que está por vir ainda não chegou. Nós estamos num período de transição. O momento que nós vivemos se caracteriza por 3 palavras: complexidade, velocidade e incerteza. A complexidade advinda da globalização, que eu chamo a globalização da pobreza. Os países emergentes, os países em desenvolvimento estão carregando o piano e os países de primeiro mundo estão escutando a música. A velocidade advinda da tecnologia e as incertezas políticas, sociais e econômicas estão fazendo com que as organizações mudem seu modus operandi. Pois é, crise, o que era já se foi e o que está por vir ainda não chegou. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você é deixado num quarto congelado por 6 horas. Numa situação você tem 6 meses de idade. Na outra você tem 15 anos. Na outra você tem 85 anos. Se você é deixado num quarto congelado por 6 horas e você tem 6 meses de idade, depois de 6 horas você já morreu. E provavelmente ocorre também com a pessoa de 85. Mas se você tem 15 ou 20 ou 25 anos de idade e você começa a fazer uma ginástica lá dentro, mesmo que você sinta frio, passaram-se as 6 horas, você vai sair de lá com frio, mas você não vai morrer. O mesmo problema, a mesma crise, matou um e não matou o outro. O mesmo ocorre no mundo de negócios. Nesse mundo globalizado que nós estamos vivendo, nós temos uma crise atrás da outra. Se você considerar, por exemplo, o Brasil, que cada vez que ele mudou a sua moeda, ele estava em crise, porque para mudar uma moeda tem que haver uma crise financeira, econômica, do contrário não mudaria. Você vai ver, o Brasil começou com réis, depois foi para 1.000 réis, em 1942 foi inventado o cruzeiro, depois o cruzado, depois o cruzeiro novo, o cruzado real, o real. Se você for analisar, nós já tivemos 8 mudanças de moeda. Se cada vez que mudou foi uma crise, eu poderia dizer que nós brasileiros somos especialistas em sobreviver crise. Porque enquanto nós mudamos a nossa moeda 8 vezes, o dólar continua dólar, não houve mudança. Então nesse período de crise é um período de transição. Eu sempre escutei desde criança meu pai e minha mãe dizendo que o Brasil estava em crise. Então nós nascemos e vivemos num processo de crise. O avestruz, quando ele coloca a sua cabeça dentro da areia, ele pensa que o seu corpo está protegido. Mal sabe ele que ele ficou mais desprotegido ainda. Então o que interessa é você enfrentar a crise, não é você fugir dela, porque não existe possibilidade de você esperar a crise passar. Se você espera a crise passar, quando ela passar, ela vai passar para os outros, ela vai ficar para você. Você na vida, você aprende de 2 modos. Primeiro por conta própria e segundo com experiência alheia. Tem um ditado chinês que diz que o tempo é o melhor de todos os mestres. Só que, infelizmente, termina matando todos os seus discípulos. Então, aprender com experiência alheia, com quem que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender com a Coca-Cola, com a Gillette, com a Kodak, com a McDonald's, com a Disney, que são empresas que mostraram como que, apesar da crise, continuam crescendo. E se você faz uma análise dessa empresa, por exemplo, a Disney começou com camundongo. Você quer modo mais simples de começar? Começou com camundongo. Você quer modo mais simples do que o McDonald's começou com a lojinha dos 2 irmãos lá, o Dick e o Maurício McDonald, e apenas com uma estratégia de escolhas limitadas, atendimento rápido e restaurantes limpos, chegaram ao que chegaram com 28.000 lojas. Você pega uma Coca-Cola que foi fundada em 1886 e que continua, só o nome Coca-Cola, só a marca, vale 100 bilhões de dólares. Então, se você observar o que essas empresas estão fazendo, você aprende a gerar lucro. Eu tenho uma analogia que eu vou passar para você aqui muito forte. Você imagina uma cadeira de balanço e você imagina um carro Fórmula 1. A cadeira de balanço, ela tem uma estrutura que faz ela oscilar para um lado, para outro, para um lado, para outro. Se você coloca mais energia numa cadeira de balanço, ela não sai do lugar. O que ela faz é oscilar mais rápido, mas ela continua oscilando. Já um carro Fórmula 1 não tem nem marcha ré. Um carro Fórmula 1 só anda para frente. Existem pessoas que têm estrutura de cadeira de balanço.
E existem pessoas que têm estrutura de Fórmula 1. Tem pessoas que passam-se os anos, elas continuam oscilando para lá e para cá. Existem pessoas que estão sempre avançando. O mesmo ocorre com as empresas. Você conhece empresas que têm estrutura de cadeira de balanço. Estão oscilando, ora positivamente, ora negativamente. E você conhece empresas que têm estrutura de avanço, de Fórmula 1. Então a pergunta que eu faço para você que está aqui me escutando é a seguinte. Primeiro, na sua estrutura pessoal, você acha que você tem uma estrutura de cadeira de balanço ou você acha que tem uma estrutura de Fórmula 1? Uma coisa eu posso lhe garantir, a aerodinâmica de uma cadeira de balanço só permite ela oscilar. Se você quiser avançar, você tem que mudar a aerodinâmica. A aerodinâmica de um carro Fórmula 1 é de avançar, é de avanço e não de oscilação. Então você tem que ver se a estrutura está contribuindo para a função que você quer crescer. Como no processo de crise que eu contei para vocês, que vai desde os réis, 1.000 réis, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, real, começou com cruzeiro em 1942 e terminou com real em 94 até hoje, com todas essas crises que o Brasil vem passando, o que acontece? Você tem um cérebro para resolver esses problemas e essas crises. Quando os seus problemas são capazes de serem resolvidos com a sua capacidade mental, eles não constituem problemas para você, eles constituem viver. Porque o viver é você estar executando coisas. Aquele bebê de 6 meses que fica congelado por 6 horas e morre, ele não teve estrutura suficiente para resistir. Aquele jovem de 18 anos que fez ginástica lá dentro do quarto congelado e saiu com frio, mas saiu, ele teve estrutura de conseguir sobreviver. Então, já que as crises vão aumentando no mundo globalizado que nós estamos, a única solução que eu vejo é você aumentar a sua capacidade cerebral para poder vencer essas crises. Então eu vou passar para você algumas coisas interessantes aqui. Eu quero fazer uma analogia para você do seguinte modo, presta atenção. Imagine que eu lhe dei de presente hoje uma pérola. Você coloca no seu bolso. Daqui uma semana eu me encontro com você novamente, eu lhe dou uma segunda pérola. Você coloca no seu bolso. Daqui 2 semanas eu me encontro novamente com você e lhe dou uma terceira pérola. Você coloca no seu bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto, onde estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você vai dizer, a primeira eu coloquei no criado mudo, a arrumadeira no dia seguinte não viu, levou para o lixo. A segunda eu esqueci na minha calça, ela foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira você não vai acreditar, eu guardei tão bem guardado, não sei onde está. Se eu tivesse lhe dado um cordão antes de lhe dar as pérolas e pedisse você, à medida que você ganhasse as pérolas, você colocasse elas no cordão, depois de 6 meses eu perguntasse para você onde é que estariam as pérolas, você dizia, estão aqui no meu pescoço, eu formei um colar com as pérolas. Então presta atenção, as pérolas são ideias, o cordão é o modelo mental. Isso é que é importante. Tem uma definição de educação que diz o seguinte, educação é aquilo que fica, aquilo que resta, depois que você esqueceu tudo que você aprendeu. O que resta depois que você esqueceu tudo que você aprendeu? Restam modelos mentais. Então, quando você encontra com uma pessoa, você deve estar questionando o seguinte, quais são os tipos de modelos mentais, que modelos mentais a pessoa tem para ter sucesso, tanto pessoal quanto profissional ou quanto empresarial. Então, eu vou passar para você nessa apresentação aqui alguns modelos interessantes, simples, porém fortes. Não subestime o fato de ser simples. Complicar é fácil. O difícil é simplificar. Eu fui, durante 3 anos e meio, diretor médico da Merck Sharp & Dohme, nos Estados Unidos. Como você sabe, é uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo. E de lá eu saí e fui ser diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba-Geigy, hoje Novartis, naquela época chamava-se Ciba-Geigy, durante 5 anos. Quando eu passei da Merck para a Ciba, que eu mudei a minha hierarquia, fui para um cargo hierárquico superior e as minhas responsabilidades aumentaram, eu não conseguia trabalhar porque a cada momento aparecia alguém na minha sala, me trazia um problema, deixava o problema na minha mesa e saía. Então eu tive uma ideia de desenvolver um modelo que eu vou compartilhar com você agora. Eu desenvolvi 4 perguntas e eu chamei o pessoal que trabalhava comigo, os meus colaboradores, e disse para eles o seguinte, a partir de hoje, se você quiser conversar comigo na minha sala, você vai ter que responder 4 perguntas. Eu vou lhe fazer primeiro a seguinte pergunta. Qual é o problema? Eu não sei se você já escutou o ditado.
problema definido, 50% resolvido. Eu não sei se você já participou de alguma reunião onde depois de 40, 50 minutos de discussão, cada um dos diretores tem um problema diferente na cabeça. Ora, se cada um tem um problema diferente, é impossível você ter uma solução que satisfaça a todos. Por isso que as reuniões, de um modo geral, é uma perda de tempo, porque as pessoas saem sem resolver os problemas. Então, primeiro eu vou lhe perguntar qual é o problema. Segundo, eu vou lhe perguntar quais são as causas do problema. Se o seu carro está gastando pneu na dianteira, e você vai no borracheiro e troca o pneu, e ele gasta de novo, você troca, ele gasta de novo, você há de convir que você tem que alinhar as rodas. Não adianta você ir no borracheiro, porque o problema não está no pneu, mas sim no alinhamento das rodas. No momento que você alinhar as rodas, você para de gastar o pneu dianteiro. Então, muitas vezes, a pessoa fica trabalhando no sintoma e não trabalha na causa. Terceiro, eu vou lhe perguntar quais são as possíveis soluções. E, finalmente, eu vou lhe fazer a pergunta, na sua opinião, qual é a melhor solução? Se eu contar para você que está nos escutando, o que ocorreu? As pessoas pararam de vir à minha sala. Sabe por que elas pararam de vir? Porque elas aumentaram produtividade, elas passaram a trabalhar por conta própria. No preparo para me responder as 4 perguntas, o indivíduo ia se deslocando para a minha sala e ele pensava, bom, lá ele vai me fazer 4 perguntas. Primeiro ele vai me perguntar qual é o problema, deixa eu defini-lo bem, você recorda, problema definido, 50% resolvido. Aí ele vai me perguntar quais são as causas do problema, deixa eu avaliar essa. Deixa eu conversar com o meu colega aqui para ver o que ele acha, tem mais essa. Aí ele vai me perguntar quais são as possíveis soluções, deixa eu telefonar para um consultor, para saber o que o consultor acha. Eu acho que o consultor nunca vai saber tanto quanto você da sua empresa. O consultor que disser que sabe tanto quanto você da sua empresa, esse consultor não está sabendo o que ele está falando. Agora, é importante muitas vezes você consultar um consultor só pelo fato de você ter um cérebro diferente, não envolvido emocionalmente. O médico nunca trata da mãe. Todo médico que trata da mãe complica. Ele pode até saber mais do que o colega que está tratando da mãe dele, mas ele deixa o colega tratar, porque o colega não está envolvido emocionalmente com a mãe dele como ele está. O mesmo ocorre com a sua empresa. Muitas vezes você está tão envolvido emocionalmente com o processo que é melhor você perguntar a alguém que está fora do processo, que é o caso de um consultor. Então ele vai perguntar quais são as possíveis soluções e finalmente ele vai ter que decidir numa dessas soluções. Porque a 4ª pergunta é, na sua opinião, qual é a melhor solução? Então o que acontecia? Quando esse indivíduo passava por esse simples processo de 4 perguntas, ele mesmo, ela mesma chegava à conclusão do que tinha que fazer. Não necessitava mais conversar comigo. Esse modelo não subestima a simplicidade dele. Eu tenho um desafio para você. Por que você não usa esse modelo? Leva ele com você de presente, coloque ou na sua parede ou na sua mente qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na sua opinião, qual é a melhor solução. Eu posso lhe garantir que esse simples modelo mental, não interessa onde você usar, vai aumentar a sua produtividade e vai gerar mais lucros para você. Outro aspecto que eu gostaria de discutir com você aqui é uma distinção feita pelo Peter Drucker entre a palavra eficiência e a palavra eficácia, que a maioria nasce, vive e morre e não sabe o diferencial. Eu quero que você imagine um cavalo num carrossel que roda e não sai do lugar. Ele é muito eficiente, mas ele não é eficaz. Em movimentação ele não sai do lugar. A definição da palavra eficiência significa fazer bem feito. A definição da palavra eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Não adianta você fazer bem feito uma coisa que não necessita ser feita. Por exemplo, nós no Brasil vivemos num país extremamente burocrático. Talvez um resquício da época da colonização, onde os portugueses queriam controlar a colônia para saber onde é que estava indo o ouro. Então criou-se um processo democrático, um processo burocrático, violento. E nós continuamos com esses requisitos da burocracia. Então acho que a única coisa que nos salva da burocracia brasileira é a sua própria ineficiência. Porque se ela fosse um pouquinho mais eficiente, nós estaríamos com muito mais problemas. Então sempre que você for investir tempo ou dinheiro da sua vida, você tem que sempre questionar o seguinte: isso precisa de ser feito ou não? Porque se a resposta é não, não invista dinheiro e tempo em coisa que não precisa ser feita. Isso, se você avaliar na sua empresa, pelo menos 20% do seu operacional está envolvido num processo burocrático pesado que pode ser desburocratizado.
Outra etapa importante no processo de gerar lucro que você deve avaliar é o trabalho em equipe. Eu quero que você imagine 5 pessoas num barco, remando, 4 remando numa direção e o 5º remando numa direção oposta. Você acha que esse barco teria condições de ganhar qualquer campeonato? Claro que não. Tem sempre as pessoas nas empresas estão sempre perguntando assim, estamos ou não estamos no mesmo barco? Eu acho que uma pergunta mais relevante do que perguntar se estamos ou não estamos no mesmo barco é perguntarmos se estamos ou não estamos remando na mesma direção. Eu acho que mais importante ainda do que perguntar se estamos ou não remando na mesma direção, é perguntar se estamos ou não remando na direção certa. Porque nós podemos estar todos dentro de um mesmo barco, remando numa mesma direção e a direção ser errada. Então, antes de você começar a remar, antes de você fazer o trabalho em equipe, é mais importante você fazer uma análise estratégica. Se aquela estratégia que você está usando é a certa, porque uma das piores coisas que pode acontecer numa empresa é uma estratégia errada, bem implementada. Geralmente, uma estratégia errada, bem implementada, é um desastre. Pode fazer a empresa fechar as portas. E nesse trabalho em equipe tem que haver uma divisão, tanto das responsabilidades quanto dos créditos. Você deve conhecer aquele ditado, mais vale comer uma maçã dividida do que uma casca de banana sozinho, né? Você vai dividir também os lucros, mas às vezes é preferível dividir os lucros. Um outro modelo que eu quero apresentar para você aqui interessante e muito simples, eu queria que você imaginasse você caminhando num cabo de aço de um prédio para outro. Deu para imaginar? Para você caminhar nesse cabo de aço de um prédio para outro, 3 coisas são necessárias. Vamos ver se você concorda comigo. Primeiro, você precisa querer. O querer é a motivação. Segundo, você precisa saber. O saber é a estratégia. E terceiro, tem que haver cabo de aço. O cabo de aço é a oportunidade. Se você quiser, souber e não houver cabo de aço, não é possível você atravessar de um prédio para outro. Se houver cabo de aço, você souber, mas não tiver afim hoje, você também não anda. Se você tiver afim e houver cabo de aço, se você não souber, você vai cair. Na vida, é a mesma coisa. O seu desempenho, ele depende da sua motivação, da sua capacidade, da sua competência e da oportunidade. A motivação é importante, sim, porque sem motivação você não faz nada. Somente a motivação não é suficiente. É a mesma coisa que para fazer um bolo. Você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos. Você precisa de uma série de ingredientes. Um ingrediente importante no gerar lucros é a motivação. Você tem que estar motivado. O outro é a sua habilidade, é a sua estratégia. Se você não tem a estratégia suficiente, se você não tem competência para competir, não compita. Se você acha que você não vai conseguir ganhar o jogo, não entre em campo. Você tem que ter pelo menos uma oportunidade. A oportunidade tem que ser real para você, no sentido de que você pelo menos tem a oportunidade de disputar. Porque se você não tem condições de disputar, não dispute. Vai disputar só para perder? Não, você tem que se preparar. E essa competência tem que ser desenvolvida. Ou você desenvolve ela através de livros, ou você desenvolve ela através de experiência, ou você desenvolve conversando com pessoas na mesma área sua, que são competentes, então você pode conversar e trocar ideias com eles. E muitas vezes você tem que fazer até uma mudança de percepção. Se você já leu Platão, você deve estar lembrado que o Platão, apesar de ser uma ideia mais de 2000 anos, é tão contemporânea como se fosse dito hoje. O Platão tinha uma analogia entre uma carruagem, um cocheiro, um condutor, as rédeas e o cavalo. Então ele dizia o seguinte, o cocheiro, as rédeas e o cavalo. O cocheiro representaria a percepção, as rédeas representariam o pensamento e o cavalo representaria as emoções. Então as emoções são controladas pelo pensamento, porque as emoções não caem do céu, você não está andando na rua e cai tristeza na sua cabeça. Os pensamentos são gerados pela sua percepção. Então, no momento que você muda a sua percepção, você muda o seu pensamento, e mudando o seu pensamento, você muda as suas emoções. Então, é muito importante você entender isso. Essa percepção, pensamento, emoção. A sua percepção determina o seu pensamento, que determina a sua emoção. E a sua percepção depende muito do paradigma que você vive, depende muito de onde você coloca o foco. Eu não sei se você já ouviu falar de um indivíduo chamado Vilfredo Pareto, que foi um economista e sociólogo italiano, que definiu o que hoje é conhecido como a lei de Pareto, que você conhece, talvez você não conheça com esse nome, talvez você conheça com o nome de 80-20, ou talvez você nem conheça com esse nome, mas talvez você pratique na vida. Vilfredo Pareto, esse economista e sociólogo italiano, definiu que
20% do que você faz produz 80% dos seus resultados. Inversamente, 80% do que você faz produz apenas 20% dos resultados. Escute isso de novo, é importante essa lei para você. Se você fizer uma análise, 80% das suas vendas vem de 20% dos seus clientes. 80% da sua amizade vem de 20% dos seus amigos. Então você tem que aprender a focar melhor nesses que estão lhe dando os 80% de retorno. Eu acho que você não deve tratar todo mundo igual. Eu acho que isso é uma injustiça. Você deve tratar todos com respeito. Você não vai tratar a sua irmã do mesmo jeito que você trata a sua esposa. Senão você estaria cometendo um incesto, não é verdade? Não é verdade? Então você tem que tratar as pessoas diferentes. Todas com respeito. Aquele cliente que está lhe dando mais retorno, ele deve ter mais atenção sua do que aquele que não está lhe dando retorno nenhum. Então você não deve tratar todos os clientes do mesmo jeito. Você deve tratar todos com respeito, com dignidade, mas você deve dar atenção mais àqueles que estão lhe retornando mais. Essa é a lei de Pareto. E hoje, nesse mundo globalizado que vivemos, onde predomina as 3 palavras, a complexidade, a velocidade e a incerteza, cada vez mais essa lei de Pareto é válida. Eu gostaria agora de discutir com você um pouquinho a estrutura de um negócio. Todo negócio começa com dinheiro, seu ou emprestado. Você vai dizer, doutor Laí, não é o meu caso. Eu comecei com o computador do meu tio. Bom, então você começou com o dinheiro do seu tio. O seu tio comprou o computador, alguém comprou o computador, né? Então começou em algum lugar. Então você começa com o dinheiro de alguém. O seu ou emprestado ou de alguém. E com esse dinheiro você gera uma ação. Essa ação gera um produto ou um serviço. Até então você não tem uma empresa. Você pode fabricar a melhor máquina de desentortar banana do mundo. Até então você não tem empresa, porque não tem ninguém interessado em comer banana reta. Então ninguém vai comprar a sua máquina de desentortar banana, por melhor que seja. Então aparece um comprador na história que compra por uma quantia maior que você investiu, primeiro para pagar o seu parceiro majoritário, o seu sócio majoritário, chama-se governo. Pelo menos 33% que você ganhar na vida vai direto ou indiretamente para o governo. Você pode dizer até que você não está pagando direto, mas está embutido indiretamente no processo. Você pode estar numa atividade, que você pode estar num nível que você não está precisando pagar imposto de renda, porque você ganha menos, mas você acaba pagando de qualquer forma, porque o que você estiver comprando está embutido lá o imposto. Então parte do que você ganha vai de uma forma ou de outra para o seu sócio majoritário, que é o governo. Uma parte vai para substituir aquele dinheiro que você investiu, e uma parte é chamado de lucro. Eu acho que toda empresa que se propõe a se manter no mercado, a não ser que seja uma empresa não lucrativa, ela tem que ter lucratividade. Se ela não tiver lucratividade, ela não tem condições de se manter no mercado. Não é verdade? Lucratividade é condição sine qua non de sobrevivência. Uma empresa não deve ter como missão ser lucrativa. Ela deve ter como missão servir a sociedade de uma forma ou de outra, com um produto ou um serviço. Mas como consequência, ela tem que ganhar dinheiro. Eu acho que os colaboradores têm que estar felizes e os clientes satisfeitos. Uma empresa que tem lucratividade, que os colaboradores estão felizes e que os clientes estão satisfeitos, essa empresa está cumprindo a sua missão. Eu gostaria de relembrar aqui com você, eu não sei se você teve a oportunidade alguma vez na sua vida de ler o livro Maupassant, mas eu me lembro que quando eu dava aula de matemática, eu usava no final de cada aula contar uma história do Maupassant. E uma das minhas histórias favoritas nos serve aqui bastante. Diz que era uma vez 3 irmãos, o mais velho, do meio e o mais novo, logo depois da morte do pai, estavam discutindo como é que eles iam dividir a herança. O pai tinha acabado de morrer, o pai tinha deixado para eles de herança 35 camelos. E o pai disse antes de morrer, eu quero que meus 35 camelos sejam divididos do seguinte modo: o filho mais velho receba metade, o filho do meio receba 1/3 e o filho mais jovem receba 1/9. Se você fizer os cálculos aí, você vai perceber que metade de 35 é 17,5, que 1/3 de 35 é 11,6, 11,6. E 1/9 de 35 é 3,8. Então esses 3 irmãos estavam discutindo como é que eles iam dividir os camelos, para um ficar com 17,5, um para ficar com 11,6 e um para ficar com 3,8. E eles não conseguiam chegar a um acordo. Nisso chega no oásis onde eles estavam discutindo a herança do pai, chegam mais um indivíduo sentado, 2 indivíduos no mesmo camelo, um dando uma carona para o outro. E esse que estava na carona era um matemático. E ele vê aquela discussão e ele pergunta: o que está ocorrendo?
E os irmãos dizem, nosso pai acaba de morrer, deixa uma herança para nós de 35 camelos, para ser dividida metade, 1/3, 1/9, a divisão dá 17,5, 11,6, 3,8, nós não sabemos como fazer e estamos aqui discutindo. O matemático muito inteligente vai até a pessoa que estava dando a carona para ele e diz, dá para você me emprestar o seu camelo? Ele diz, para quê? Não, você me empresta por uns 15 minutos, eu prometo que devolvo. Ele disse, tá bom. Aí ele pegou esse camelo, levou para os irmãos e disse, vocês não têm mais 35 camelos. Agora vocês têm 36 camelos. Vamos fazer as divisões. Você mais velho, que vai receber a metade, você vai receber 18 camelos. Você está satisfeito? Você ia receber 17,5, você está recebendo 18. Aí só estou muito satisfeito, estou recebendo mais do que calculado. Muito bem. Você, do meio, você ia receber 11,6. 1/3 de 36 é 12 camelos. Você está satisfeito? Estou satisfeito. E você, mais novo, ia receber 1/9. 1/9 é 3,8. Mas 1/9 de 36 é 4. Você está satisfeito? Estou. Então, um recebeu 18, outro recebeu 12, outro recebeu 4. Os três ficaram muito satisfeitos. Então, ele somou 18 com mais 12 com mais 4. Se você somar isso, você vai ver, dá 34. Então, são 34 camelos. Haviam 36 menos 34, 2. Eles sobraram 2, ele devolveu um para um amigo dele e ficou com 1. Ele ganhou um camelo na história e todo mundo saiu satisfeito. Essa história de Maupassant ilustra muito bem o processo do ganha-ganha. Ilustra muito bem o processo da percepção da riqueza em potencial, que muitas vezes está no fundo do seu quintal, você não percebe. Como a sua percepção não está aberta para isso, para o lucro, para gerar o lucro, para a lucratividade, muitas vezes você tem esse processo no seu fundo de quintal e não consegue perceber. Então, à medida que você vai desenvolvendo esses modelos que nós estamos passando aqui, a sua habilidade vai aumentando. Eu quero fazer uma outra analogia importante para você aqui. Nosso tempo aqui é curto, eu tenho que passar várias ideias num tempo curto. Então eu gostaria de fazer a seguinte analogia para você. Imagina uma orquestra. Qual é a finalidade de uma orquestra? Produzir música, não é verdade? Pois é. Se você observar, a orquestra, na realidade, ela tem 3 estruturas importantes. Uma orquestra tem um maestro, né? Sem maestro não tem uma orquestra. Ela tem uma partitura musical, sem partitura musical não existe música gerada pela orquestra, e ela tem os músicos. Eu quero que você imagine uma orquestra ou sem maestro, ou sem partitura, ou sem músicos. Seria impossível, não é verdade? Agora eu quero que você faça uma analogia, que uma empresa poderia ser considerada também uma orquestra. Só que a orquestra produz música. A empresa vai produzir a finalidade dela, seja qual for. Então, do mesmo modo que a orquestra tem um maestro, a empresa tem que ter liderança. Do mesmo modo que a orquestra tem a partitura musical, a empresa tem que ter estratégia. E do mesmo modo que a orquestra tem os músicos, a empresa tem os colaboradores, tem os funcionários. Então, a liderança, a estratégia e os colaboradores formam a estrutura da empresa que vai gerar essa finalidade. Se você observar os colaboradores, as pessoas que trabalham, você que está me escutando, se você trabalha, nós que trabalhamos, na realidade nós só queremos 3 coisas e na ordem que eu vou dizer aqui. Isso não é invenção minha não, esses são trabalhos feitos nos Estados Unidos, mostrando que as pessoas que trabalham, primeiro, antes de tudo, elas querem autorrealização. Você quer se autorrealizar no seu trabalho. Se eu lhe oferecer, eu não tenho nada contra o pipoqueiro, tá? Mas imagine você que está escutando esse CD. Se eu dissesse para você assim, eu vou dobrar o seu rendimento, o seu salário, mas você vai passar a vender pipoca na rua. Você não tem nada contra o pipoqueiro, mas você vai dizer assim, mas depois de todo esse estudo que eu fiz, eu vender pipoca, eu não vou me autorrealizar. É verdade, depois que você estudou, passou pela faculdade, etc., provavelmente seria difícil você se autorrealizar vendendo pipoca. O pipoqueiro pode se autorrealizar, não tem problema. Mas no seu caso, se você já passou por um estudo, por uma faculdade, por um vestibular, você quer desafios mais fortes na vida. Então nós queremos autorrealização. Segundo, você quer um bom salário. A empresa para a qual você trabalha, ou da qual você é dono, se de imediato uma pessoa dissesse para você assim, a partir do mês que vem o seu ganho vai ser reduzido à metade, você ia ficar extremamente preocupado. Se você é um assalariado e você é um empregado que recebe dinheiro de uma empresa, você ia mandar o seu currículo para um headhunter para procurar algo diferente, porque você quer também um bom salário. E terceiro, você quer a oportunidade de crescimento, que eu espero que você esteja tendo escutando esse material.
Esse material foi feito com o quê? Qual a finalidade que você comprou ele? Provavelmente você viu nele, na hora que você entrou numa livraria, você viu nele a oportunidade de crescimento. Eu estou passando para você aqui alguns modelos mentais. Eu recomendo que você escute esse material algumas vezes, porque são muitas ideias compactadas num curto período de tempo. Então você tem que analisar isso com mais carinho, você tem que escutar de novo, até que isso faça parte da sua estrutura psicológica. Porque você que está escutando esse material, provavelmente você está numa posição de gerenciamento ou de liderança. O que significa gerenciar ou liderar bem? Ora, gerenciar ou liderar bem significa fazer decisões corretas, tomar decisões corretas e implementá-las adequadamente, não é verdade? O seu processo de gerenciar, liderar, consiste em decisões e implementações. Só que são dois processos diferentes. Você pode decidir muito bem e na hora de implementar, não implementar aquilo que decidiu. Aliás, isso é mais regra do que exceção. Eu dando consultoria para a empresa, a coisa que eu mais vejo é que a maioria das decisões implementadas não são as que foram tomadas. Toma-se uma decisão na reunião dos diretores e na hora da implementação começa o conflito de interesses e acaba implementando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você decidiu. Eu digo até o seguinte, que no processo de decisão você pode até ser democrático. Eu não estou querendo dizer que toda decisão seja democrática, mas algumas podem até ser democráticas. Mas no processo da implementação você tem que ser autocrático. Então nessa não dá para ser democrático. Na decisão você pode até ser democrático, mas na implementação você tem que ser autocrático. Se você tem uma decisão errada, mal implementada, vai haver uma oscilação negativa na empresa. Se você tiver uma decisão certa, mal implementada, vai ter uma oscilação positiva. Se você tiver uma decisão certa, bem implementada, a sua empresa vai avançar. Se você tiver uma estratégia errada, uma decisão errada, bem implementada, isso constitui, de um modo geral, um desastre, que ocorre tanto em empresas pequenas quanto grandes. Se você fizer uma análise que é publicada na revista Fortune 500, que publica todo ano as 500 maiores multinacionais americanas, se fizer uma comparação, como eu fiz, entre 1960 e 1995, em 35 anos, 70% das 500 maiores multinacionais americanas desapareceram do mercado, ou fizeram fusão, ou houve takeover, o que foi, ou quebraram, saíram do mercado. Você dizer, mas como é que pode? São empresas grandes? Mas não interessa, são multinacionais, poderosas, mas que acabam tomando decisões erradas, ou decisões certas mal implementadas, e que nesse mundo competitivo que nós vivemos, não dá para sobreviver. Eu acho que hoje, no mundo que nós vivemos, excelência não é mais vantagem competitiva, é condição sine qua non de sobrevivência. Outro modelo que eu quero compartilhar com você é: você deve questionar diariamente na sua empresa, muito simples, uma pergunta que é uma pergunta poderosa. O Albert Einstein já dizia: o poder não está nas respostas, mas sim na formulação das perguntas. Então, se você tem perguntas fortes, você vai obter respostas fortes. Quais são os problemas que você tem na sua empresa e que você não está sendo capaz de resolvê-los? Quais são os problemas que tenho em minha empresa e que não estou sendo capaz de resolvê-los? Isso é uma pergunta muito interessante que eu acho que você deve colocar na sua mesa e guardar com você, diariamente questionando. Joe Barker, que provavelmente você já escutou, que trabalha muito com paradigmas, que é um futurólogo, é um indivíduo que estuda o futuro não como com bola de cristal, mas como ciência. Ele mostra que muitas vezes você não consegue ver a solução porque você está no que ele chama de efeito paradigma. E ele tem uma pergunta muito interessante que também ajuda a romper paradigmas, que eu vou também compartilhar aqui com você. A pergunta é a seguinte: o que é hoje impossível no seu negócio, mas que se fosse possível mudaria para melhor o modo como você o administra? Vou repetir. O que é hoje impossível no seu negócio, mas que se fosse possível mudaria para melhor o modo como você o administra? Essa pergunta faz você promover uma mudança de paradigma. Então ela permite você ver um paradigma novo. Porque se você não fizer nada, eu posso lhe garantir que vai piorar. Para melhorar, alguma coisa tem que ser feita. Se você deixar o seu carro na garagem por 6 meses, sem dirigi-lo, daqui 6 meses você volta lá, a bateria está descarregada, o tanque evaporou, a gasolina está vazio, o pneu está vazio, não é verdade? Se você deixar a sua casa onde você mora, o seu apartamento, 1 ano sem ir lá, se você tem um jardim, você vai chegar lá, está cheio de mato.
a fechadura enferrujou, as teias de aranha estão tomando conta do seu apartamento, da sua casa. Então a sua empresa é o mesmo. Se você não estiver num processo constante de inovação, fica difícil. Porque o indivíduo tem que estar sempre vendo um paradigma diferente. Um peixe que nunca saiu do aquário não sabe que ele vive num aquário. Um peixe que nunca saiu de dentro d'água, ele não sabe que vive na água, sabia? Porque ele só vai saber que vive na água o dia que ele sair da água e ver o que não é água. Se você vive num paradigma a vida inteira, você não sabe que você vive dentro desse paradigma. Você tem que sair do paradigma para ver que você vive num paradigma. Por isso que é importante viajar. Ou viajar fisicamente, conhecer novas culturas, ou viajar mentalmente. Hoje, através da internet, você pode, sem sair de casa, viajar mentalmente. E com isso você vai romper alguns paradigmas. Você lembra que houve uma época que o mundo era chato. Na época que o mundo era chato, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo chato. Quando Nicolau Copérnico chegou à conclusão que o mundo era redondo e que foi comprovado por Cristóvão Colombo, você hoje pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Ou seja, no momento que o paradigma mudou de mundo chato para mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram, não é verdade? Então você tem que estar sempre questionando isso. E muitas vezes os novos paradigmas surgem num período onde a resolução dos problemas estão ocorrendo ainda numa boa fase. E você diz assim, para que isso novo? Se o que eu tenho está resolvendo. Só que os paradigmas se esgotam. Chega um momento que eles não funcionam mais. Thomas Kuhn, um historiador científico de Harvard, ele fez um estudo dos últimos 400 anos de ciência e ele mostrou que as pessoas que mudam paradigma se caracterizam numa das três. Ou é um jovem inexperiente, que vai trabalhar numa empresa e que eles dão um trote nele, entregam para ele um problema impossível, ele não sabe que é impossível, no dia seguinte ele volta com o problema resolvido. Ou alguém com mais de 40 anos de idade que muda de atividade ou de departamento, começa a fazer uma coisa nova. É um engenheiro, por exemplo, que resolve abrir uma pizzaria, começa a vender pizza e revoluciona o mundo da pizza. E o terceiro é o que nós conhecemos como o pau para toda obra. É o indivíduo que está no fundo do poço, que não sabe, não tem saída, e ele acaba inventando algo diferente e revoluciona aquela área onde ele trabalha. Você já deve ter ouvido falar no Almond Stroger. Se você não ouviu, Almond Stroger era um agente funerário que morava em Kansas City e que, quando chegou telefonia para lá, ele parou de enterrar a gente, apesar das pessoas continuarem morrendo, e ele não entendia por quê. E ele descobriu que a operadora central era a mulher do outro agente funerário. E ela estava passando as ligações todas para o concorrente dele. Ele foi lá e tentou negociar, não conseguiu, saiu dali tão chateado que ele jurou que ele ia descobrir algo que ia fazer com que a operadora não fosse necessária. Ele saiu dali e inventou o sistema de discagem. Toda vez que você fala no telefone, quando você disca ou no seu celular, parte do que você paga para a telefônica, uma fraçãozinha vai para a família do Almond Stroger. E ele era um agente funerário no fundo do poço que não tinha saída. Então esse é um modo de você encontrar saídas novas. Um outro modo que o Joe Barker ensina é você falar e se? E criar novas possibilidades, porque o jeito de você sair fora do efeito paradigma. Eu vou provar para você aqui como é que o efeito paradigma funciona. Eu gostaria que você que está me escutando, você fizesse essa soma comigo em voz alta. Vamos lá. 1000 mais 40, 1040. Com mais 1000, 2040. Com mais 30, 2070. Com mais 1000, 3070. Com mais 20, 3090. Com mais 1000, 4090. Com mais 10, o que você respondeu? A maioria responde 5.000. Não sei se você respondeu. Se você somar de novo, você vai ver que são 4.100. Mas eu coloquei você no paradigma do 1000, 1000, 1000, 1000, e o seu cérebro ficou no 1000, achando que o próximo tinha que ser 5.000. Isso é uma prova para você do efeito paradigma. Eu não sei quais são os efeitos paradigmas que tem na sua vida, mas só você pode fazer e analisá-lo. Você adquiriu esse CD, eu não sei se você adquiriu ele independente ou ele veio junto do livro Gerando Lucro, Estratégias Gerenciais Produtivas. Se você adquiriu esse CD sozinho, eu recomendo que você leia o livro Gerando Lucro. Se você adquiriu ele como parte do livro, você vai ter uma complementação dessas ideias que eu estou dizendo para você aqui dentro do livro. Esse livro foi escrito com muito cuidado.
É um livro que vai ser sempre contemporâneo, porque como essas ideias são as ideias básicas na área empresarial, mostrando para você o que gera lucro. Eu espero que você tenha escutado isso, tenha ajudado você em algo. E como eu mencionei antes, eu recomendo que você volte, escute de novo, e de novo, e de novo, e cada vez que você escutar, outras ideias vão surgir na sua cabeça. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até logo.